Pessoal, voltamos para dar continuidade aos assuntos da gente, em se falando principalmente de exame físico, que é o que nós estamos vendo, exame físico do RN, e hoje a gente vai falar sobre o abdômen desse RN. A gente também vai falar sobre o estudo da genitália, a questão também dos exames neurológicos e outros mais, tá? Então, começando pelo abdômen, a gente vai atentar para o primeiro ponto, que fala sobre a observação da distensão abdominal, tá? Quando nós observarmos e apalparmos também o abdômen desse RN, temos que estar prestando atenção aí sobre a presença de líquido, se esse abdômen está distendido por causa da presença de líquido na região abdominal, né? E principalmente também observarmos o cordão umbilical. Esse cordão umbilical, a inserção dele está feita da forma correta, né? Se tem presença ou não de pontos, indícios de infecção, observarmos se o processo de empalhamento aqui do coto umbilical está sendo da maneira correta. E geralmente a gente observa que ele cai por volta de 7 a 10 dias após o nascimento, né? Então a gente tem que observar atentamente, né, para o abdômen no que diz respeito principalmente ao cordão umbilical, tá? Falando agora sobre órgãos genitais, a gente vai começar pelos masculinos, tá? Os órgãos genitais masculinos. A característica dos órgãos genitais masculinos as características a serem observadas, primeiro, é sobre a questão do meato urinário, né? O meato urinário externo, na ponta da glande, tá? Faltou aqui um N, tem um errinho de digitação. Deverá sempre estar centralizada a questão desse meato urinário, a gente tem que observar. A gente tem que apalpar a região da bolsa escrotal para observarmos a ausência, né, dos testículos. Então, a gente tem que prestar atenção também no momento da palpação, né, dos órgãos genitais masculinos, no exame físico, que é o que a gente está falando. A gente tem que também atentar para canais inguinais, né, se estão ali edemaciados ou não. A fimose, se falando também sobre ela é fisiologicamente padronizada, nasce já com a fimose, né? Todo menino nasce que é a chamada fimose fisiológica ao nascimento. Então, quando diz respeito ao RN masculino, do sexo masculino, atentarmos para o meato urinário, se ele está centralizado, atentarmos para os testículos, para observarmos se estão presentes ou não, né? E observarmos também a fimose fisiológica, tá bom? É importante estarmos fazendo, né, o exame físico dos órgãos genitais no RN. Agora nós estamos trazendo para vocês informações sobre a estrutura, sobre o exame físico, do que ser observado na questão dos órgãos genitais femininos, né? Geralmente os lábios e o clitóris, eles se apresentam com edema e são bastante proeminentes, né? Tanto o clitóris quanto também os lábios na menininha, né? São edemaciados, olha, percebam que há edema nessa região. Pode aparecer nos primeiros dias uma secreção sanguinolenta, é normal, porque é devido então à redução dos níveis de estrogênio também, pode ser que se observe a questão, né, dessa presença de secreção. E aí nós conseguimos também fazermos a observação do ímen, porque no RN ainda, na menina, é visível. Então, nós temos que atentar também para isso, tá bem, pessoal? Atentarmos aí
tanto nos órgãos genitais masculinos, quanto também nos órgãos genitais masculinos. Aliás, nós estamos fazendo um exame físico geral que deve ser bem feito, deve ser observado sem pular etapas. Esse exame físico é sempre feito, né, sempre da região céfalo-caudal ou podálica, e como queiram, mas que deve ser bem estruturado, né, bem feito, bem realizado pela equipe da enfermagem, tá bom? E aí agora nós iremos estudar sobre o exame neurológico. O exame neurológico, ele vai compreender, então, a observação da atitude, da reação, de choro, de tônus muscular, de movimentos, de reflexos do recém-nascido. Então, se for perguntado para vocês o que é o exame neurológico, é um exame que é realizado para se observar a atitude, a reatividade, tá aqui, acompanha comigo aqui no slide, o choro, o tônus, os movimentos e reflexos do recém-nascido. Porque esse estudo, né, neurológico, para avaliarmos aí a questão cognitiva geral, né, desse RN. Então, nós temos aqui, olha, aspectos que são observados principalmente em relação aos reflexos que nós estamos falando, olha. Reflexos que está como parâmetro dentro do exame neurológico. Primeiro, o primeiro reflexo a ser estudado agora é a alimentação. O que é que a gente observa como reflexo da alimentação? A sucção, se ele está conseguindo fazer o movimento de sugar, né, na região da mama da mãe. A deglutição, se ele está engolindo, conseguindo engolir da forma correta. E a protusão da língua. A língua, quando ele vai mamar, quando ele vai fazer a sucção, né, na mama da mãe, essa língua ela fica totalmente, né, dobradinha, virada para cima, encostando então lá no palato. Então é importante, por isso que é importante a gente observar se não tem fenda palato, né, fenda palatina, né, na questão lá da boca. Vocês estão lembrados quando a gente viu a questão da postura, né, o reflexo postural desse RN. Dá-se o nome, então, né, do reflexo aí de Moro, o reflexo de marcha, acompanha comigo no slide, o engatinhar e o tônus do pescoço também já é observado no exame neurológico. O relacionado à categoria de proteção, né, dentro do exame neurológico, o sobressalto, a extensão cruzada dos membros inferiores, eles cruzam, e o pestanejar, né, que é o piscar, fechar os olhos, o piscar. O social, que é a pressão plantar, e o reflexo de Babinski, tá? Que até então a gente vai estar observando. Vamos lá. Aqui nós temos uma descrição de alguns reflexos, né? Nós temos aqui o reflexo de Moro, o de busca e o de sucção. Vamos descrever cada um deles aqui de forma lateral para que vocês possam estar entendendo. O reflexo de Moro, que é esse primeiro, diz respeito quando o recém-nascido ele se assusta, quando seus membros superiores e os inferiores balançam para fora e para frente num movimento lento com os dedos esticados, tá? Ele tem aquela postura de susto, levantando as mãos e balançando de um lado para o outro, né? O de busca diz respeito aos extremos da boca do recém-nascido quando ele é tocado. Então, quando a gente toca, né, tanto o canto da boca do RN esquerdo ou direita, ele vai em busca, né, ele vai virar a cabeça para o lado que foi tocado. Esse reflexo permite que o recém-nascido encontre, então, o mamilo da mãe. É importante ele ter esse reflexo de busca. É importante ele estar desenvolvendo bem o reflexo de Moro, que é quando ele se assusta. O de busca, quando ele vai em busca ali, virando o rosto, a face, né? Buscando com a boca o mamilo da mãe de um lado para o outro.
E o de sucção, quando um objeto é colocado na boca do recém-nascido, ele começa a sugar. É um reflexo normal, que ele já nasce, que é para quando ele for colocado a mama da mãe, ele começar a fazer o movimento de sugar. Quanto mais o RN mama, quanto mais ele suga, mais leite é produzido, mais ocitocina está sendo liberado no organismo da mãe. A ocitocina é essencial para fazer aí o processo, né, de proteção contra hemorragias. Isso é importante que a mãe amamente, né, para que tanto o RN ele se restabeleça, ele vá ficando muito mais desenvolvido com relação aos reflexos, quanto também para a melhora, né, da involução uterina da mãe, tá bom? E aí nós trazemos para vocês agora o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Esse Programa Nacional de Triagem Neonatal é conhecido como PNTN, que é o Programa Nacional, acompanha comigo no slide, de Triagem Neonatal. Esse Programa Nacional de Triagem Neonatal tem objetivos, né, que são estabelecidos para que se haja, então, uma boa organização da questão do programa inteiro, né, no geral. Então, nós temos aí, como primeiro objetivo aqui, identificar distúrbios e doenças no recém-nascido em tempo oportuno para intervir de forma adequada. Então, é através desse programa do PNTN que são feitas as identificações de distúrbios, para que esses distúrbios possam ser aí, então, num tempo ideal, acontecer então a intervenção para que haja aí o restabelecimento da saúde desse RN. O segundo ponto, como objetivo geral, é garantir o tratamento e o acompanhamento contínuo às pessoas com diagnóstico positivo, conforme estabelecido nas linhas do cuidado. Então, esse programa nacional, ele garante o tratamento e garante o acompanhamento desses indivíduos que foram diagnosticados com determinadas doenças, principalmente quando recém-nascido, tá? Já o terceiro ponto, trazendo para vocês, tem a questão da redução da morbimortalidade, está aqui embaixo, terceiro ponto. Tem como objetivo reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse programa, ele veio com essa função, com essa organização de reduzir, então, as morbimortalidades. A gente sabe que as morbidades são as doenças pré-existentes, e a mortalidade é o desenvolvimento, então, de uma grande quantidade aí de mortes que a gente tem que estar atento, porque através do Programa Nacional de Triagem Neonatal se consegue aí reduzir esses dados. Então, isso é de suma importância, tá? Dentro desse programa, né, do PNTN, nós temos aí o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele é feito, né, através da coleta realizada num pequeno furo no pezinho do RN. Geralmente é sempre feito ali no calcanhar, porque até dói um pouco menos, né, nessa região. Mas a região de escolha é feita lá, na região do calcanhar, e ali é feito então pequenos furos para serem coletadas aí, tá? São coletadas em papel filtro, em especial para análise laboratorial. Vocês vão ver já já uma foto, eu trouxe uma imagem para vocês. O teste do pezinho não deve ser realizado no momento do nascimento. Não se faz ao nascer. É sempre em torno do 3º ao 5º dia de vida que é feito, então, o teste do pezinho. Pode ser colocado aí como uma questão de prova, né, de verdadeiro ou falso, se o exame do pezinho, do teste do pezinho, é feito ao nascer, né? Esse exame o teste do pezinho é realizado no momento do nascimento, verdadeiro ou falso, né? Então, cuidado com essas afirmações que a gente pode estar colocando aí para vocês como questão de prova, tá? Então, o teste do pezinho é sempre feito entre o 3º e o 5º dia de vida do RN, tá?
O teste, ele é oferecido pelo SUS e inclui pesquisa, então, para algumas doenças. Vamos ver? Vamos lá. Nós temos aqui a anemia falciforme. Ela é identificada através do teste do pezinho. O hipotireoidismo. Está faltando aqui também, tem um errinho de digitação. O hipotireoidismo congênito. E a fenilcetonúria, né? E também a questão da fibrose cística em alguns estados. Então, a gente vai observar isso aí depois mais para frente, tá? Então, vamos lá. O teste auditivo também é feito, é o teste da orelhinha, né? Como é mais chamado, comumente chamado. Ele tem a questão da observação da deficiência auditiva. A função dele, do teste auditivo, é detectar a deficiência auditiva. Estão vendo aqui no segundo ponto? Então, no teste auditivo, esse teste auditivo ele é chamado de teste de emissão otoacústica. Tem por função, então, detectar se tem deficiência auditiva. É feito, então, com equipamento que é especial, que vai emitir sons, e aí a resposta dos ouvidos ao estímulo vai ser detectado. Sempre quem faz é um fonoaudiólogo, tá faltando também uma letrinha aqui, o é um fonoaudiólogo, e sua realização se dá de forma segura, né? Vai então determinar aí para a mãe que o bebê ele possui ou não essa deficiência auditiva. Deve ser sempre realizado no primeiro mês de vida, tá bom? Em relação ao teste do pezinho, é feito entre o terceiro e quinto dia de vida, o teste do pezinho, e o teste auditivo sempre no primeiro mês de vida, tá bom? É importante vocês estarem atentos aí. Aqui nós temos o exame, olha aqui, fazendo a punção, o furinho, né? A punção aqui no calcanhar do RN e colocado aqui no papel que é comum para ser observado lá no laboratório, né? Então, vai identificar aí o hipotiroidismo, a fenilcetonúria, né? É muito importante a anemia falciforme, então deve ser realizado sempre, tá bom, pessoal? E aqui, olha, feito o exame, né? Auditivo através de uma fonoaudióloga, ela vai observar através do aparelho, vai ser emitido sons e ele vai reagir, o RN, com relação ao som, tá bom, pessoal? E aí o teste ocular. Nós vimos o teste do pezinho dentro do PNTN, nós vimos também o teste da orelhinha e agora o teste ocular. O teste ocular é realizado, então, por meio de um exame de inspeção, através de um reflexo vermelho na retina, né, que é o TRV. É o teste de reflexo vermelho na retina em recém-nascidos. Então, esse teste, ele vai diagnosticar problemas que são presuntivos, não quer dizer que vai identificar o problema em si, é presuntivo de problemas na retina, como retinoblastoma, catarata congênita e outros transtornos oculares congênitos e de ordem hereditária. Então é importante fazer o teste ocular para observar se há um diagnóstico presuntivo dessas doenças, né? A retinoblastoma, a catarata congênita e outros tipos de doenças oculares. Esse exame ele deve ser realizado até o 5º dia de vida do bebê e a reavaliação dele deve ser até o 1º ano de vida. Então, até o 1º ano de vida vai ser feita a reavaliação do teste ocular, tá bem? Com possível, então, aí presuntivo de diagnóstico de retinoblastoma, catarata. É um exame que é feito através de um reflexo vermelho na retina, é um teste, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês, olha, para vocês poderem atentar, né, tentar entender como é que é feito, então, esse exame, esse teste. Nós temos aqui nessa primeira imagem, considerado aqui o teste como normal. Houve, então,
houve a presença de reflexo vermelho tanto no olho direito quanto também no olho esquerdo. Então, quando eu tenho esse reflexo aí normal, vermelho, presente de forma bilateral, quer dizer que está normal, né? Não há então nenhum problema aí de ordem ocular. Já aqui nesse segundo desenho, nós temos aqui a presença de reflexo vermelho duvidoso no olho direito. Percebam que não está tão vibrante quanto né? Não está tão vibrante esse reflexo vermelho, olha. Aqui é o olho direito, esse aqui é o olho esquerdo. No olho direito há uma opacidade aqui, vocês estão percebendo? Né? Então, isso aqui pode ser uma possível catarata congênita, né? Então, nesse teste, consegue observar a presença desses distúrbios. Já nesse outro desenho, nessa outra foto, nós temos aqui, olha, um reflexo que está presente apenas aonde? No olho esquerdo. Olha aqui no olho esquerdo o reflexo vermelho e no olho direito nós não temos esse reflexo vermelho. Então, existe aqui um possível problema que deve ser diagnosticado para poder ser tratado de forma adequada, né? E aqui, por fim, a minha gratidão até então, até esse momento. Nos próximos vídeos nós estaremos trazendo aí alguns exercícios de fixação para que vocês possam estar desenvolvendo aí então a temática de vocês, aprendendo, né, adquirindo conhecimento para que a gente mais para frente possa estar aí trazendo as avaliações de vocês, tá bom? A gente vai ficando por aqui, vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.